A paz do Senhor, estamos hoje para falar sobre a lição 2 da lição de jovens do segundo trimestre de 2020. O título dessa lição é o chamado de um líder. O texto do dia: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Aqui na introdução, iniciando esse comentário, na introdução, nos informa assim: os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Nesta lição, veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líder dos hebreus. Mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então ele comissionou Josué para substituir seu servo Moisés. Que tarefa difícil! A coragem e determinação para conduzir o povo já fazia parte da personalidade, do caráter de Josué. Mas alguém precisava pô-las à prova. E esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza de seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar seu povo rumo à terra prometida. Veja aqui que Deus ele começa a se apresentar especificamente para Josué pós-morte de Moisés. Apesar de Deus já ter escolhido o Josué, mas ele só foi chamado para executar a sua liderança, ser substituto de Moisés, logo após a morte de Moisés. Nós aprendemos um princípio muito grande de liderança que nós aprendemos aqui nesse texto com o próprio Deus. Vamos ver aqui na Bíblia, vamos ler a palavra de Deus nas Escrituras Sagradas. Vamos ler aqui em Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 1, está escrito assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e este povo, para a terra que dou aos filhos de Israel. Vemos aqui o princípio que Deus nos mostra, um princípio de liderança. Apesar de ele ter escolhido o Josué, mas ele só chamou depois da morte de Moisés. E Deus ele nos orienta e nos mostra aqui que o versículo 1, que diz aqui, que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés. É interessante que Deus ele respeita esse princípio de liderança. Servo do Senhor, não, ele falou Josué, servo de Moisés, que o Moisés é servo do Senhor, respeitando um princípio de liderança. Moisés prestava conta diretamente com Deus. Assim o Josué prestava conta diretamente com o Moisés. Interessante isso aí. Então Deus ele só focou especificamente falar diretamente com Josué num princípio de liderança depois que o Moisés morreu. Deus ele sempre respeita essas questões. Às vezes nós, seres humanos, não respeitamos os princípios de liderança. Às vezes Deus levanta alguém para fazer a obra de Deus e quando nós detectamos algum tipo de fragilidade naquela pessoa que Deus levantou, então chamamos: essa pessoa não é capaz, então eu sou mais capaz do que ela. A Bíblia não ensina desta forma. A Bíblia nos ensina que Deus ele escolhe e chama quem ele quer. Só Deus ele conhece o nosso interior. Só Deus ele conhece quem somos nós. Só Deus ele sabe como vai ser a execução e o nosso empenho na obra daquilo que ele nos chamou. E ele sabe o quão eu vou me submeter à sua direção quando eu estiver executando algo para Deus. Porque Deus ele não espera que sejamos pessoas extremamente brilhantes em capacidades pessoais. Ele só, para Deus poder ser glorificado em relação à nossa capacidade, nós precisamos submeter a nossa capacidade para Deus. Nós temos que submeter toda a nossa inteligência, o nosso potencial, o dom, tudo que tiver em nós, nossas habilidades, nossa personalidade, nosso caráter, nossas qualidades, tudo que estiver em nós de bom, nós temos que lançar para Deus.
a serviço de Deus, a serviço da obra do Senhor, aí sim, Deus ele vai considerar, Deus vai honrar aquela nossa postura. Aí Deus vai ver o nosso talento, a nossa capacidade como algo útil, como algo valioso, porque nós honramos a Deus com a nossa capacidade e com a nossa habilidade, nossa inteligência também. Então, Deus ele honra pessoas assim. Os soberbos, as pessoas que têm um coração que volta apenas para se orgulhar de alguma coisa que está fazendo, não será útil na obra de Deus. Deus ele não quer servos assim, porque serão servos insubmissos. Eles não conseguirão executar um trabalho como Deus quer que execute. E a obra de Deus não vai ter um sentido maravilhoso conforme os conceitos de Deus. No ponto 1, o tópico 1.1, fala sobre um novo tempo. O ponto 1 desse tópico 1, Moisés morreu. Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. Cabe aqui lembrar que a palavra ministério aqui que é citado, a palavra ministério nada mais é do que serviço. Todos nós temos um ministério, ou seja, todos nós temos um serviço. Cada um de nós temos algo para executar para Deus. Talvez aos nossos olhos a gente pode caracterizar ou fazer escalas de importância das atividades que nós fazemos para Deus. Só que Deus, ele avalia diferente. Ele avalia com a entrega daquele coração, ele dá peso ao nosso serviço com a motivação no qual nós estamos fazendo. Se eu estou fazendo um serviço que aos olhos de alguém pode ser um serviço simplório, mas se estou fazendo de coração, você está fazendo um serviço que aos olhos das pessoas possa ser muito simples, mas você está fazendo de coração para Deus, com sinceridade, com toda a tua capacidade, toda a sua entrega para aquele serviço, Deus ele vai honrar isso. Deus ele respeita isso. Deus ele abençoa esse tipo de serviço. Deus ele quer, na verdade, que aqueles que o sirvam assim, com o coração totalmente voltado para agradar a Deus e fazer com algo, com tudo aquilo que você tem prazer, fazer as coisas para Deus com prazer, fazer as coisas para Deus com amor, com carinho, com dedicação, como se fosse para si mesmo. O próprio Senhor Jesus ele nos mostra esse princípio que diz que nós temos que amar os outros como nós amamos a nós mesmos. O que eu quero que aconteça comigo, eu tenho que também fazer para com as outras pessoas. Esse princípio é excelente para o bom viver neste mundo. Então, continuando aqui, o tempo de caminhada pelo deserto, período em que se colhia diariamente o maná, em que se contava com a presença da nuvem e da coluna de fogo para dar sombra ao povo, sob o sol causticante e aquecer e alumiar as noites frias do deserto, havia chegado ao fim. Descortinava-se a chegada de um novo tempo de conquistas. Então, aqui nós vemos que o projeto que Deus tinha estabelecido na vida de Moisés tinha chegado ao fim. Tudo aquilo que Deus esperava do Moisés chegou ao fim. O trabalho que o Senhor precisou do Moisés tinha terminado. Mas o povo de Israel ia continuar com a sua atividade. O Moisés já terminou a sua, mas o povo de Israel ia continuar com a sua atividade. E devido a isso, Deus precisava levantar um outro líder para ajudar, para liderar Israel. Então Deus levanta o Josué, já observando em Josué características fortíssimas de líder e trazendo para fora e começando a organizar essas características para que a obra de Deus pudesse ser executada nesta liderança do povo de Israel por Josué. Então Josué, Deus levantou para substituir o Moisés. No ponto 2 do tópico 1, assuma a liderança. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois, agora. Esse era um momento singular na vida de Josué. O homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe uma ordem dispar. Levanta-te. Um
Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal, o kairos, quer dizer, é o tempo da humanidade, o tempo do físico, o tempo cronológico, que é o conhecido pelo estudo da cronologia como o tempo kairos, né? Esse tempo, na verdade, o tempo kairos é um tempo de Deus agindo dentro do cronos. Como assim? O cronos é o tempo dos homens. É o tempo que passa anos aqui, um tempo físico, o tempo que está relacionado a nós, seres humanos, aqui na Terra. Agora, o tempo kairos é um tempo que está relacionado ao ambiente transcendente, é o ambiente sobrenatural. É Deus agindo no natural. Quando o kairos vem agindo, quando Deus começa a agir no meio de nós, é o tempo kairos se envolvendo no tempo cronos. É muito forte, é muito intenso essas coisas. É como se o sobrenatural viesse fazer parte do natural, ajudando, ajustando, fazendo com que a vida daquilo que tudo que Deus quer que aconteça no meio de nós passa a acontecer. Tudo através deste tempo kairos. Ou seja, o agora aqui, que fala no texto, é o momento ideal. Então Deus ele não se prende em pontos cronológicos. Não. Deus ele vê o momento necessário, vital, para chamar alguém na obra. Às vezes Deus já vem trabalhando muitas coisas na vida de alguém para executar um trabalho muito lá na frente, mas ele já tinha escolhido há muito tempo. A Bíblia diz aqui em Jeremias, no capítulo 1, uma palavra muito forte aqui que Jeremias escreve. Ele diz aqui no capítulo 1, no versículo 5: Antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. O Jeremias escreve aqui com o Senhor falando com ele, que a chamada, que essa escolha Deus ele faz desde o início. A escolha é desde o início, mas é desde o ventre. Mas a chamada, ela passa às vezes um tempo. Tem pessoas que às vezes vai executar um trabalho para Deus ainda na sua juventude, ou ainda até num período infantil, quando uma criança, né? Nós vimos o próprio Samuel, que era um garotinho, já servia ao Senhor desde garoto. Então, cada um tem um serviço a executar para o Senhor, independente da sua faixa etária. Isso aí é uma questão que nós temos que observar com bastante calma, porque Deus ele não se apressa em fazer nada. Pelo contrário, Deus ele faz as coisas no momento certo. Então, Deus ele escolhe desde o ventre, mas ele chama depois de um tempo, às vezes, que não está dentro do nosso tempo, não está dentro daquilo que a gente acha que tem que acontecer. Deus ele sabe o momento certo de chamar alguém para exercer alguma coisa para ele aqui nesta terra. No ponto 3, sobre o tópico 1, tenha iniciativa. Passar o Jordão significava o rompimento com o imobilismo e a tomada de posição. Chegou a hora de Josué e seu povo seguir adiante. Então, essa passagem, essa travessia do Jordão, ia ser algo fortíssimo para impactar a liderança do Josué. Josué precisava de algo muito forte para lhe dar até mesmo uma certeza de que Deus tinha o chamado, para ele ter uma convicção mais forte. Porque no caso com Moisés houve muitos milagres. Um dos milagres mais fortes que houve foi a travessia do Mar Vermelho, que Deus ele direcionou Moisés para que o povo atravessasse o Mar Vermelho. Aquilo ali é um ambiente extremamente milagroso, fortalecendo a fé das pessoas. Então o Josué e também as pessoas que viram que quando Deus usou o Josué para poder abrir o Rio Jordão ali, aquelas pessoas, aqueles sacerdotes, todos aqueles povos foram lá, os levitas, quando levaram a arca junto ao Rio Jordão, quando
os levitas pisaram ali, ao pisar ali no Rio Jordão, Deus começou a abrir o Rio Jordão, se cumprindo todinho a liderança de Josué. Deus provando que ele estava com Josué, fazendo com que o povo desse uma atenção maior à liderança de Josué. Às vezes Deus ele age de uma maneira muito forte no ministério da gente. Às vezes Deus, ele para conscientizar as pessoas, ou então para esclarecer, ou para convencer as pessoas de que Ele está conosco. Quem sabe, muita dificuldade você tem em fazer a obra de Deus, mas o Senhor, ele tem mostrado que Ele está com você. O Senhor tem mostrado milagres dentro do teu ministério. Deus, ele tem provado que Ele quer que você execute isso que Ele colocou nas tuas mãos. Então, continue confiando no Senhor. Continue se fortalecendo no Senhor. Continue buscando a Deus, porque Deus é um Deus de milagre que age em meio ao nosso serviço. Então, a liderança de Josué foi impactada logo no início com este grande milagre que o próprio povo de Israel viu. Deus agindo, assim como ele agiu com Moisés, agiu também na vida de Josué, ajudando, dando um respaldo à sua liderança. Agora nós vamos para o tópico 2, conselhos para a conquista. No ponto 1 do tópico 2, nos informa assim: não despreze ninguém. Vemos aqui que apesar de serem pessoas temerosas, negligentes, e vemos ali exemplo também com Acã, com a sua atitude de falta de confiança para com Deus, e nós vemos Deus agindo no meio desse povo e os abençoando. Deus sempre falando para eles continuarem. Então Deus, ele nunca vai ficar olhando para nossas fraquezas ao ponto de dizer: olha, você não tem que continuar mais, eu vejo que você é uma pessoa muito fraca, muito débil, não dá para me servir, você não consegue. Volta, não continua caminhando mais para esta terra, não vai para este lugar, ou seja, não executa mais aquilo que eu quero que você faça. Deus nunca vai falar isso. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe as nossas fraquezas, Ele sabe as nossas fortalezas, as nossas habilidades. Deus sabe quem somos nós, e mesmo assim Ele nos escolheu. A Bíblia nos informa, vamos lá para a Bíblia também aqui, João capítulo 15, no versículo 16, informa assim, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus, ele nos mostra que o próprio Senhor Jesus, ele fala, João escreve aqui, o próprio Jesus falando isto, que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para dar fruto. Deus é tão poderoso que Ele consegue fazer com que pessoas extremamente débeis, fracas, e se tornem pessoas mais fortes, pessoas transformadas, pessoas trabalhadas por Deus, e passe agora a gerar fruto. Porque diz aqui, a partir do versículo 2, tem um princípio muito grande. Olha só, a partir do versículo 2 até o versículo 5, fortíssimas essas palavras aqui. Toda vara que em mim que não dá fruto, ele corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra, olha aqui, que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, olha só, a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Então o Senhor nos mostra aqui, para nós nos tornarmos frutíferos, produtivos, mais fortes nesta videira, ficar mais seguro, quando nós estivermos em comunhão com Deus, estivermos em Cristo, permanecer em Jesus Cristo, o servindo, buscando comunhão com Ele, orando, buscando se afastar de coisas que não agradam ao Senhor, pedindo ajuda, sempre procurando estar em contato com Deus. Isto
a Bíblia interpreta como uma permanência. Quando você procura estar sempre buscando a ajuda de Deus, em ser útil para Deus, Deus vê isso como uma atitude de alguém permanente. Então, quando você permanece nessa postura de humildade, nessa postura de busca, nesse interesse por mais de Deus, nesse interesse de buscar ser útil para Deus, em ser vara nesta árvore, em ser uma pessoa que está enxertada em Cristo Jesus, você vai gerar fruto. Deus vai fortalecer cada vez mais a sua vida para executar trabalhos cada vez maiores, porque Deus é poderoso para nos fortalecer. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Porque é o Senhor que está dizendo, nós falamos isso, quando o Senhor nos diz, eu digo, olha, eu sou forte, porque é o Jesus que me fortalece. Eu sou forte porque o Senhor é a minha força. Eu sou forte porque Deus é quem me socorre. Quer dizer, você se apoia a sua força em Deus. Aí realmente acontece a força, porque Deus é poderoso para nos ajudar nas nossas fraquezas. E também diz aqui no versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não pode fazer nada, mas se nós estamos em Jesus, nós geramos frutos. Se nós estamos em Jesus, nós podemos executar um excelente trabalho. Se nós estamos em Jesus, nós podemos fazer coisas maravilhosas para o seu reino. Muito bem, continuando. Ponto 2 do tópico 2. Não se esqueça de Moisés. Olha outro princípio que nós aprendemos aqui com o texto bíblico. Que não importa o que fazemos. Não importa se até o nosso trabalho tem mais frutos que o trabalho de outros. Não importa. A gente não pode criar um ambiente de disputa no reino de Deus, porque não tem valor nenhum para Deus. O único fato que nós vamos receber é o elogio de homens, mas Deus não vai honrar o nosso trabalho. Nós não seremos abençoados por Deus em nosso trabalho, porque nós estamos fazendo as coisas de uma maneira, com uma motivação errada. Então, quando a pessoa está fazendo um trabalho para Deus com motivação certa, ele honra o trabalho daqueles que estão trabalhando com ele. Ele honra o trabalho daqueles que o ajudam. Ele honra o trabalho dos demais que estão em volta dele para executar o trabalho, para executar aquela missão. Ou seja, ele não deprecia o trabalho de ninguém. E pelo contrário, ele sempre vê potencial nas pessoas. Ele sempre ajuda as pessoas a continuarem a executar a obra de Deus. Ele não vai fazer com que aquelas pessoas parem, não. Ele vai sempre ajudar aquelas pessoas a continuar no seu serviço, a melhorar o desempenho naquilo que ela estiver executando, mas jamais depreciá-las. Porque quem serve a Deus de uma maneira honrada, de uma maneira prudente, de uma maneira sábia, ele sempre honra aqueles que trabalham junto com eles. Isto é um princípio bíblico ensinado por próprio Deus, orientando Josué sobre este princípio aí, que sempre temos que honrar, aqueles que trabalham conosco, que nos ajudaram em oração, que nos ajudaram, que nos deram oportunidade para trabalhar na igreja, onde quer que esteja, que você esteja fazendo algum trabalho. Deus te deu oportunidade, mas Ele usou pessoas, Ele usou seres humanos para te ajudar, para que você esteja onde você está, ou ainda vai alcançar coisas maiores ainda. Então, aprenda esse princípio hoje. Honre aqueles que estão te ajudando. Honre o trabalho das pessoas que estão em volta de você. Honre o trabalho de todos que estão procurando executar algo de importante nesta vida. Porque pessoas que têm uma missão, Deus ele valoriza. Pessoas que estão executando algo benéfico, útil. Deus, ele ama este tipo de pessoas. Por quê? Porque são pessoas que serão extremamente usadas por Deus nesta terra. Pessoas de labor, pessoas de trabalho, pessoas que estão executando algo. Isso é muito interessante. A Bíblia já nos fala em Provérbios 6,6 que a preguiça ela não é honrada. Deus também fala, o Senhor Jesus ele nos apresenta que diz, olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, uma vida de uma pessoa de trabalho é uma vida de um líder. Líderes que vivem em atividades na obra do Senhor para edificar a sua vida.
mas não estou querendo dizer que ele não vai ter que ter um tempo também para descansar, um tempo para com a sua família. Não, ele vai se organizar melhor. E quando ele estiver executando a obra de Deus, ele vai fazer um trabalho com muita dedicação, com honra, porque ele aprendeu o princípio de liderança a respeito disto aqui, a honrar também aqueles que lhe ajudaram. E diz aqui também no ponto 3 do tópico 2, viva, pregue e medita nas Escrituras. Ao ler o texto de Josué, capítulo 1, versículo 7 a 8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Observe, no ponto 1, diz, seja fiel. Ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei monarca, sem dela se desviar. A fidelidade é um dos pontos-chave para um líder. Um líder que não é fiel para com Deus, ele vai ter dificuldade em fazer a obra de Deus. No ponto 2, fale a respeito da lei. Ou seja, um líder não pode deixar de lado as Escrituras. Ele é a principal arma, é o principal instrumento de trabalho do líder. O líder precisa está extremamente dedicado a esta escritura para ele poder executar o seu trabalho com excelência. Então a lei que ele fala aqui é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Então Deus ele falando para Josué que ele tinha que viver essas escrituras, se alimentar diariamente dela, fazer parte da sua vida, que ela vinha trabalhar na sua mente, nas suas decisões. Quando nós nos alimentamos constantemente das Escrituras, ela passa a moldar a nossa forma de pensar e de agir. Nós começamos a tomar decisões, a agir de formas mais coerentes com a vontade de Deus. Começamos a aprender a servir a Deus corretamente. Quem se alimenta das Escrituras e passa a viver delas, e passa a viver os princípios das Escrituras, Deus ele honra pessoas assim. Deus ele honra ministérios de líderes que se dedicam nas Escrituras sagradas, se alimentam constantemente. E na parte 3 aqui, diz que prepare-se. Estes 3 princípios não poderiam ser negligenciados, pois deles derivam toda a jornada de sucesso rumo a Canaã. Então aqui ele nos fala que a fidelidade, alimentando das Escrituras e a vivência dela, nós conseguimos alcançar sucesso na obra de Deus. Deus ele nos mostra que fazendo isso, o nosso trabalho vai ser um trabalho excelente. Então, para nós concluirmos aqui, vamos no ponto 3, reconhecimento, compromisso e promessas. Deus ele fez com que o Josué reconhecesse o seu chamado, ele desse valor a ele. Diz aqui, olha, não te mandei eu? Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Muitos líderes não têm a convicção do seu chamado. E Deus ele espera que nós tenhamos esta convicção. Procuramos pedir a orientação de Deus para que nós tenhamos esta convicção para poder executarmos a obra de Deus com segurança, com o pé no chão, com firmeza em Cristo Jesus. E na parte 2 aqui, dê o seu máximo. Em todo o chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te, ou em outras palavras, dá o seu máximo. Então, tudo que você tiver, tudo que nós tivermos em nosso coração, tudo que nós tivermos em nossa capacidade, todo o nosso potencial deve ser usado para o bem da obra de Deus. Porque fazendo isso, Deus ele vai fomentar cada vez mais, ele vai melhorar cada vez mais a nossa capacidade. Ele vai ajustar cada vez mais aquilo que nós precisarmos ser ajustado para executarmos a obra de Deus com mais excelência, para que o desempenho da obra do Senhor não seja um serviço ruim para Deus, não seja um serviço que não vai agradar ao Senhor, não seja um serviço que não será totalmente considerado por Deus. Então, podemos dar valor a esta chamada, dar valor a esta escolha, porque Deus, ele é poderoso para nos abençoar na obra que estivermos fazendo. Para nós concluirmos, eu vou ler aqui a conclusão. O livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança. Haja vista esse ser o ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existisse um líder vocacionado por Deus, que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e a sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. Entretanto,
Estando à frente um homem fiel e corajoso, o povo se encheria de fé e a vitória estaria garantida. Então aqui, nesta conclusão, já nos mostra que assim como Deus foi com Moisés, ele foi com Josué, mostrando que este líder era um líder de coragem, um líder prudente, um líder esforçado, um líder dedicado, um líder cauteloso. E isso fez com que Deus levantasse Josué a fazer também um excelente trabalho na obra do Senhor. Então que Deus abençoe cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo nesta aula de hoje. Deus abençoe a todos. Amém.